estava no pres... Ontem estava no presencial aqui, numa temática parecida, que era segurança pública e criminologia, aqui ordem pública e dignidade da pessoa humana. Bom, para quem não me conhece, eu vou fazer uma apresentação rápida, depois informar como vai se proceder aqui esse GT e principalmente uma questão que eu sou um pouco mais criterioso com a questão do tempo, porque é sempre o problema em todo o simpósio, em todo GT, a questão do tempo. Então, se a gente fizer um acordo bem bacana, não vamos ter nenhum problema, não vamos ter nenhuma intercorrência. Bom, meu nome é Rafael Moraes, eu sou advogado criminalista, sou formado em Direito pela PUC do Paraná, sou mestre em Direitos Humanos, doutorando em Direitos Humanos e atualmente eu estou residindo na cidade do Porto, aqui em Portugal, né? Fazendo uma parte do meu doutorado de sanduíche na Universidade de Lusófona do Porto. Bom, também dou aula de Direito Penal e Processo Penal na pós-graduação da PUC do Paraná e o que eu pesquiso mais relacionado a direitos humanos, segurança pública e criminologia. Agora que vocês já minimamente me conhecem, estamos aqui nesse painel e a duração dele, pelo menos aqui na Itália, no caso, é das 16h30 até as 18 horas. E é muito importante a gente prestar atenção com o horário, eu acredito que todos vocês já tenham uma experiência bacana com a apresentação de trabalho, mas porque se a gente não respeitar o tempo de 10 minutos, as últimas pessoas vão ter o tempo encurtado ou não vão conseguir realizar a apresentação delas. Então, eu sou muito, muito, muito criterioso com o tempo. Todo mundo tem pesquisas muito, muito interessantes, eu dei uma olhada na pesquisa de cada um de vocês, porém, a gente tem essa situação com o tempo. E eu estava na discussão ontem falando sobre, até me perguntaram, professor, mas não é ruim somente 10 minutos? Eu falo, sim, é ruim 10 minutos, eu gostaria de ouvir mais, com maior tempo, os trabalhos apresentados. Porém, a gente tem que relembrar a essência academicamente do que é isso daqui que a gente está tratando. Academicamente, isso chama comunicação de trabalho. Então, você se apresenta, explica a sua temática, fala um pouco da metodologia, dos resultados parciais ou os resultados completos da pesquisa, e a gente discute brevemente, posteriormente. Querendo ou não, dá para fazer uma apresentação até em menos de 10 minutos. Você se apresenta, eu vou te dar um exemplo. Oi, meu nome é Rafael Moraes, eu trabalho com segurança pública, a minha linha crítica de pesquisa é criminologia crítica, faço um levantamento relacionado ao Tribunal de Justiça do Paraná, pesquisando como são as abordagens do Paraná relacionadas ao critério racial. Meu objeto de estudo é o TJ do Paraná, nananana, os resultados obtidos foi esse, e eu tenho essas conclusões. Você consegue comunicar uma pesquisa dessa forma. Então, só para a gente ter esse cuidado. Dado isso, gente, eu peço perdão, não é que eu seja chato, mas eu fico com muita dó dos últimos que se apresentam e que eles geralmente não conseguem expor as suas pesquisas com a mesma profundidade dos primeiros. Por isso que eu fiz essas considerações iniciais aqui. Bom, eu vou chamar um por um para vocês aqui na ordem que está no cronograma, tempo fugiu a palavra aqui para você, na programação. Se a pessoa não estiver presente naquele momento, ela passa para o último da fila. Mas só para a gente falar da lista aqui. Murilo é o primeiro, Laura segunda, Patrícia terceira, Stefano quarto, Rosilene quinto, Lucas o sexto, o Igor, é que estou falando os primeiros autores aqui, né? Tem trabalho que são dois. O Igor ou o Paulo Sena estaria o último para mim. E o professor Fábio Veiga entrou em contato comigo falando que o professor Frederico vai apresentar dois trabalhos no painel. Então, espero que todos estejam presentes. Dito isso, eu pergunto: o Murilo, provavelmente vou falar errado esse nome aqui, então vou para o primeiro e para o último. O Murilo Dalossi, da PUC Paraná, da minha instituição, está presente? Eu tô aqui, na verdade, é Murilo Karazinski, lá é Lalossi, né? Nós Isso, somos dois. perfeito, perfeito. Murilo Dalossi. Então, eu passo a palavra para vocês no tempo de 10 minutos a partir de agora, pode ser? Pode ser. Fica à vontade lá. Perfeito. Boa tarde, me chamo Laila, cumprimento a todos em nome do nosso moderador, Dr. Rafael. Nossa pesquisa que vamos apresentar hoje tem relação, eu sou mestranda na PUC Paraná, no programa de bioética, e o professor Murilo é meu orientador. Essa é uma parte que nós estamos estudando a respeito da nossa pesquisa, que será sobre útero de substituição, e eu vou pedir licença para eu compartilhar aqui a nossa apresentação.
Todos vêm? Sim. Estamos vendo. Ok. Então, nós tratamos aí, e como parte dessa pesquisa que a gente vem desenvolvendo, o direito fundamental à paternidade biológica, é, com um fundamento aí de fundo, como um fundo de pano do útero de substituição, da seção temporária de útero, que é a nossa principal objetivo da dissertação. Então, de forma introdutória, para não ocupar muito espaço, a gente tem se referido à possibilidade da descendência biológica ser referente a uma liberdade de constituir uma família, realizar projetos parentais, como decorrência da dignidade da pessoa humana e dos direitos reprodutivos. Isso nós temos uma base constitucional não tão estabelecida, mas por uma leitura sistemática da Constituição ligada ao direito à saúde. Né? Isso nós vamos estar mostrando aqui em decorrência no decorrer do trabalho, porém, com os 10 minutos, isso fica bem complicado, né? Mas a infertilidade é reconhecida mundialmente como uma condição de saúde. Então, por isso, a gente tem relacionado a dignidade da pessoa humana como um dos princípios fundamentais da República e o direito fundamental à saúde, que é ligado aí à questão da infertilidade também pelos outros dispositivos legais que nós vamos estar demonstrando. Com isso, né, tendo em vista que o direito à descendência genética ele é um direito ligado à saúde, também entendemos que não só de forma a contracepção ou limitações da gravidez ou limitações demográficas, o direito à paternidade biológica estaria ligado também a um direito positivo de concepção, não só de contracepção, como a maioria das vezes é compreendido. Então, falando sobre o acesso universal à saúde, como é tido no Brasil pela Constituição Federal, temos vários dispositivos legais, inclusive os ligados ao direito fundamental, à dignidade, à articulação com a dignidade da pessoa humana, que é ligada ao direito fundamental da República, um dos direitos da República. Bom, no ordenamento jurídico brasileiro, o direito à saúde é um direito social, integra os direitos fundamentais, está especialmente consignado no artigo 196, no sexto, no artigo 196 ao 200, e essa garantia do constitucional ao planejamento familiar, a partir da questão da saúde, a partir da Constituição Federal, ela passa a ser um paradigma com direito fundamental, com os princípios ligados ao princípio da dignidade, da paternidade responsável e da obrigação estatal de oferecer recursos. O que a gente já mapeou, que tem uma grande dificuldade de acesso, porém ainda não chegamos a esse ponto da pesquisa. Esse direito, normalmente, ele se dá através do Sistema Único de Saúde, que é regulamentado pela Lei 8.080, que determina o acesso integral à saúde. E a doutrina vem reconhecendo que a positivação do livre planejamento familiar no contexto constitucional, como um patamar de direito fundamental, inserido no âmbito dos direitos da personalidade, dos direitos sexuais e reprodutivos, com forte componente de igualdade de gênero. Temos aí uma lei específica com relação que regulamenta o artigo 7º, o parágrafo 7º do artigo 223, 226, que trata do planejamento familiar e das questões de família, né? Que, de uma forma sistemática, nós integramos com o artigo 96 para determinar que isso seja entendido
biodireito e pela bioética como um direito, de personalidade. Bom, a leitura bioética recente evidencia que esses dilemas em torno do planejamento familiar se concentram majoritariamente na tensão entre a autonomia reprodutiva, principalmente sobre as mulheres, práticas institucionais ainda marcadas pelo paternalismo. Recente, uma resolução, uma legislação que temos a liberdade de cada um das pessoas envolvidas num planejamento familiar poder decidir sozinha, sem o cônjuge, sobre a sua fertilidade, né? E moralismos e desigualdades estruturais, principalmente para alcançar esse tipo de serviço. Vou dar uma pulada aqui para a gente poder conseguir alcançar o tempo. Então, a bioética nesse cenário vai funcionar como um ferramental crítico para avaliar e reorientar essas políticas, que nós temos uma lacuna legislativa que nós vamos demonstrar mais à frente, para reorientar essas aparências de proteção e reproduzir práticas controladoras, violadoras de dignidade, demandando a internalização de institucional das perspectivas dos direitos humanos, que hoje a gente tem uma séria dificuldade. No campo da reprodução humana assistida, então, essa ausência legislativa e a forte mercantilização, principalmente pelo custo de acesso à reprodução humana assistida, realça que a necessidade de harmonizar autonomias reprodutivas, proteção contra práticas eugênicas e igualdade de acesso, especialmente diante de técnicas como estratégia de planejamento familiar e controle de tempo reprodutivo, são uma questão que depende de uma regulamentação e de uma lei que nós temos aí uma lacuna já dita. Mas, de qualquer maneira, nós temos aí a garantia constitucional pela essa leitura sistemática, né? Que é a partir da conjugação de diversos dispositivos, compreendemos que o direito à descendência biológica é uma faculdade de buscar a procriação do próprio material genético, inclusive por meio de técnicas de reprodução assistida, quando a concepção natural estiver impedida ou significativamente dificultada. A doutrina aí do biodireito, que é bem específica, nos casos de infertilidade ou risco de transmissão de doenças genéticas graves, impedem a gestação. Você falou, não? Oi? Não, eu acredito que tem o microfone ligado aqui. Eu já pedi para a equipe desligar, quem não tiver. E só aproveito para falar, faltam 2 minutos somente, tá bom? Mas continue. Bom, então, para resumir e partir para a conclusão, nesse momento nós fazemos uma reflexão não só com a relação da dignidade da pessoa humana, mas com uma perspectiva de gênero que vai estar tirando do campo exclusivamente da reprodução, da liberdade sexual, mas também para as biotecnologias, que é o acesso a essas tecnologias para a reprodução humana assistida, inclusive o útero de substituição, doação de gametas, que nós temos aí uma lacuna preenchida apenas por normas definidas por conselhos profissionais, no caso aqui do Brasil, o Conselho Federal de Medicina. Então, vou passar aqui para a nossa conclusão, para a gente evitar os problemas com o tempo. Tratamos aí da vedação do útero de substituição, algumas outras coisas. Recomendo, então, o nosso texto integral. Então, para concluir, as técnicas de reprodução humana assistida, ao permitirem a concretização da paternidade biológica, quando a concepção natural é inviável, integram o conteúdo protegido por esses direitos e configuram um instrumental indispensável para a efetividade da autonomia reprodutiva e do Estado democrático de direito, a partir do direito fundamental, dos direitos fundamentais. E, por fim, o nosso estudo pretendeu demonstrar que a ausência de legislação federal específica para a reprodução humana assistida revela uma lacuna normativa incompatível com a centralidade dos direitos reprodutivos
e o constitucionalismo contemporâneo. Perfeito, mas parabéns, Laura. Agradeço, Gostei bastante. espero não ter superado o tempo. Não, tá ótimo. Deu 10 minutos e 50 com as intercorrências ali normais. Parabéns bastante. Inicialmente, como eu falei, né? Vamos deixar perguntas e comentários para o final, para não atrasar as outras apresentações. Mas eu sempre faço um comentário ou outro. Fiquei sabendo que até no pessoal da equipe do Ibirojur, que eu sou um dos moderadores que fazem mais perguntas que às vezes assustam o pessoal, mas eu não vou fazer muitas aqui. Só quero te perguntar um negócio. Você é do direito? Você é advogada? Tá no mudo. Parei de compartilhar a tela? Ah, oi? Parei Parou, de compartilhar. parou sim, parou sim. Ao Eu meu ver, sou sim, deixa eu ver. advogada, É, tá, perfeito. sou Pode continuar. advogada e enfermeira, especialista em direito médico e da saúde, e meus trabalhos são sempre focados no direito à saúde. Ah, perfeito. Eu achei interessante que vocês, o seu orientador, mandaram já o trabalho completo, né, pra gente. O pessoal ainda não tem acesso, mas achei legal conseguir dar uma olhada. Quem se interessou mais com o tema, quiser fazer perguntas ao final, vai ter esse tempo. E quem se interessou, né, ainda mais que eu tiver a oportunidade de ler quando for lançar o livro oficial dos trabalhos, é uma temática muito, muito interessante. Quero parabenizá-los, tá, pela apresentação. Bom, Muito obrigada. dito isso, eu passo então a palavra para Laura Afonso da Costa Levi. Está presente a Laura? Isso, estou sim, doutor Rafael, tudo bom? Boa tarde. Perfeito. Então a Laura vai apresentar o trabalho Reprodução Humana Assistida na Realidade Brasileira, Ausência Legislativa e o Imperativo Ético, Bioético e Deontológico. Laura, você está com a palavra com tempo de 10 minutos a partir de agora, ok? Ok, muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde aqui também, eu saúdo a todos na pessoa do nosso moderador, doutor Rafael. Eu agradeço muito a oportunidade de compartilhar essas reflexões, que na verdade é um tema absolutamente atual, sensível e interdisciplinar, né? Que se refere então a essa reprodução humana assistida no Brasil, e os impactos dessa ausência legislativa específica na matéria, analisado então sobre a luz dos princípios éticos, bioéticos e deontológicos. Então, o presente trabalho ele parte de uma constatação central. O Brasil é um dos países que mais realiza reprodução humana assistida na América Latina e, paradoxalmente, é o país que não detém uma legislação específica que regulamente essa prática. Essa contradição gera um cenário de absoluta insegurança jurídica nos direitos fundamentais de direito de filiação, planejamento familiar e sucessório. Como a ausência, então, dessa regulação, feita essa ausência de uma regulamentação legislativa, se passa a ter uma regulamentação prática através das resoluções do CFM, mas que, na verdade, são orientações administrativas e éticas. E falar em reprodução assistida é falar em projeto parental. O Brasil ele se destaca como vanguardista na área do direito de filiação, na medida que reconhece a socioafetividade, a multiparentalidade e a absoluta igualdade na filiação, seja através dos filhos biológicos, filhos civis, filhos afetivos, e aqui, obviamente, por todas as técnicas de reprodução humana assistida que dão espaço para muitos formatos de direito de filiação. Então, o projeto parental ele está amparado e ligado aos direitos sexuais e reprodutivos constitucionalmente consagrados e também reafirmados na Lei do Planejamento Familiar, seja para contracepção ou para a concepção. A reprodução assistida, sim, surge neste contexto como um instrumento de uma concretização de autonomia reprodutiva, permitindo que pessoas e famílias, sejam elas heteroafetivas, homoafetivas, monoparentais ou em processos de parentalidade tardio, possam executar este direito de ter filhos. Então, antes pensada como uma técnica para atender as infertilidades médicas, passa a ser uma técnica para atender as infertilidades não médicas, principalmente num cenário brasileiro, onde é o maior número mais expressivo de realizações de técnicas de reprodução humana assistida. Do ponto de vista empírico, os dados reforçam essa realidade. O Brasil lidera o número de ciclos em reprodução assistida na América Latina, com mais de 55 mil ciclos realizados em 2024, segundo a Anvisa e a Rede-Lar. Atualmente existem mais de 216 centros cadastrados, com maior concentração nas regiões sul e sudeste do país, o que já demonstra uma desigualdade no acesso
e na toda a área de sistemática reprodutiva. Inclusive, todo esse crescimento da área reprodutiva, ele não vem acompanhado de políticas públicas efetivas no setor. Por quê? Permanece majoritariamente o atendimento concentrado na área privada, com o acesso público extremamente limitado, filas prolongadas que chegam de 4 a 7 anos de espera, critérios absolutamente restritivos, tendo em vista que se concentra o atendimento na infertilidade clínica, na infertilidade médica. E esse cenário, então, revela desigualdade social e transforma o acesso à reprodução em um privilégio econômico. Então, a regulamentação e esse vácuo legislativo. Então, apesar desse avanço científico e social e o Brasil estar nesse centro de reprodução assistida na América Latina, o que temos hoje é uma menção no nosso artigo do Código Civil de 2002, 1597, incisos 3º, 4º e 5º, referente à presunção de paternidade, o que por si só já é uma terminologia equivocada, tendo em vista que a gente trabalha hoje com presunções de parentalidade, por conta de que aquele conceito de que a mãe é sempre certa já não existe mais, tendo em vista as técnicas de reprodução humana assistidas. E depois nós temos a regulamentação prática executadas pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Atualmente, a resolução 2320 de 2022 é que está em vigor, mas essas regulamentações, elas têm natureza ética e administrativa e não legislativa. Então, nós do direito, nessa ausência legislativa, seja por meio de uma ausência da própria inserção no Código Civil ou numa lei especial, nos utilizamos dessas resoluções para solucionar essas questões emergentes. E essa ausência gera uma absoluta insegurança em temas absolutamente sensíveis, que, por exemplo, filiação, sucessão, consentimento informado, destino de embriões criopreservados, por exemplo, aumentando consideravelmente o número de processos judiciais na área do direito de família e no direito sucessório, que têm demandas relacionadas à reprodução humana assistida. A maneira, então, que a gente encontra de tentar solucionar isso é se utilizar das resoluções do Conselho Federal de Medicina no intuito de dar uma resposta a esses conflitos emergentes. Então, na ânsia de tentar resolver algumas questões, o CFM ele vem incorporando nas suas atualizações das resoluções questões que são conflitos sociais emergentes. E também, obviamente, o avanço totalmente tecnológico que vai surgindo a partir dessa evolução que nós tivemos nas resoluções CFM. Surge, então, o anteprojeto do Código Civil, apresentado em 2024, representando um avanço considerável, destinando um capítulo dentro do livro, quarto, que é do direito de família, intitulado A Filiação Decorrente da Reprodução Assistida. Reconhecendo, então, expressamente a reprodução humana assistida, adotando a lógica da vontade procriacional, disciplinando filiação, doação de gametas, gestação por substituição, reprodução pós-morte, efeitos sucessórios e dentre outros pontos. Assim, quem trabalha com o direito de família, em específico com o direito de filiação, como eu, há mais de 20 anos, e desde 2009 com a questão da reprodução humana assistida, sabe da relevância dessa inserção da temática dentro dessa atualização do Código Civil, que é uma tentativa da gente sanar esse vácuo legislativo e essa insegurança jurídica que nós temos. Não se afastarão, obviamente, as resoluções do CFM, que, como disse, elas trazem todo um arcabouço ético, deontológico, e ela tem uma atualização mais rápida, ela consegue se atualizar pelas questões procedimentais, obviamente, então ela vai dando essas respostas no meio médico, meio de absorver novas tecnologias, novas situações, então elas, obviamente, sempre vão servir como uma forma de nos dar orientação, mesmo com a questão de uma legislação na área, né? Nós almejamos que vá ingressar com essa reforma aí do Código Civil. Então, dentro desse vácuo legislativo, a bioética passa a ter um papel central, especialmente referente aos hard cases. Aqui a corrente da bioética biomédica, que é a bioética principialista, ela ganha destaque, obviamente, porque a gente está tratando de questões da área da saúde. Então, os seus princípios basilares, né, da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, eles são utilizados em decisões profundas sobre início de vida, identidade genética, parentalidade, seleção embrionária, descarte de embriões,
limites desses projetos parentais, práticas eugênicas, diagnóstico pré-implantacionais, entre outros. Não se olvida que a bioética global e a bioética de intervenção sejam temas e sejam correntes importantes para trabalhar com a reprodução humana assistida quando a gente está falando de acesso igualitário à tecnologia e as questões de turismo reprodutivo. São correntes da bioética que se debruçam muito sobre essas temáticas, mas que, na prática das questões emergentes que surgem dos procedimentos, a bioética clínica ou a bioética principalista ainda é mais utilizada. Dois Então, a minutos. bioética serve como ponte entre o direito e a ciência, principalmente nessa ausência legislativa. Então, como nota conclusiva, enquanto o Brasil tecnicamente é avançado em reprodução assistida, possuindo profissionais altamente qualificados, centros reprodutivos de alta qualidade, com destaque na América Latina, carece de uma segurança jurídica. Transferindo as resoluções CFM ao Judiciário a tarefa de decidir as questões que deveriam claramente estar regulamentadas. Os preceitos éticos, a bioética e as normas deontológicas assim desempenham um papel essencial, orientando condutas, limitando excessos, protegendo a dignidade humana e garantindo que o avanço científico não se sobreponha aos direitos fundamentais. Finalizo destacando que o futuro da reprodução humana assistida no Brasil exige um diálogo entre o direito, a medicina e a bioética, com a urgente construção de um marco normativo que seja técnico, humano e socialmente responsável. Muito obrigada. Parabéns, Laura. Eu gostei bastante da temática. Você também viu o trabalho completo, deu uma analisada, achei bem legal. Fiquei curioso para uma coisa. Primeiro, um comentário, né? Novamente, a sociedade e os casos, né? Indo na frente, e o direito muito, muito, muito atrás. Como de praxe acontece. Vocês enxergam, então, esse anteprojeto do Código Civil que trata mais específico, detalhado, como a luz no fim do túnel, ou também discordam um pouco do que está sendo discutido? Só para a gente ter uma palhinha aí de como está isso. Não, eu vejo uma luz no fim do túnel, tá? O que que nós temos? Eu dou aula em direito de família e a minha aula, ela sempre tá com base junto nessa, principalmente do ano de 2024 ali para, principalmente o ano passado para cá, fazendo essa análise do que vem dentro dessa proposta do Código Civil, dessa modificação, e o que nós temos hoje nas resoluções, na resolução em vigor do 2320 do CFM. Nós temos situações que eles se equiparam. Nós temos situações que a proposta vem com uma forma mais vanguardista, que atende muito mais o que está acontecendo. Eu falo muito do meu universo, tá? Meu universo de direito de família, direito sucessório. A gente viu crescendo muito o número de demandas que discutem questões de reprodução humana dentro de processos de divórcio, de dissolução e de inventários, por exemplo. Então, a gente percebe que vem para dar respostas, obviamente, ou algumas de uma forma bem mais vanguardista do que nós já temos na própria resolução, e outras de uma forma mais moderadas. Tá? Então, nós temos avanços, nós tivemos alguns retrocessos, por exemplo, a questão do descarte embrionário, tá? A alteração ela vem com a proibição expressa do descarte de embriões. E o que nós não temos na resolução, uma proibição. Então, entre a não existência de uma proibição, se acredita que haja a possibilidade do descarte, né? Nós temos a lei de biossegurança, que fala do encaminhamento para pesquisa, e nós temos a possibilidade de doação, e nós temos, então, essa linha de possibilidade, que seria o descarte. Essa proposta traz uma proibição em relação ao descarte. Ok, nós temos, então, situações que elas são inspiradoras, elas são vanguardistas, tem situações que mantêm a redação da própria resolução atual e tem situações que nós estamos ainda, talvez, caminhando um pouquinho, um passo atrás. Mas, sem dúvida alguma, é uma necessidade, para nós, pelo menos, da área do direito, a filiação proveniente da reprodução humana assistida, é emergencial essa necessidade de uma legislação. É emergencial, assim. A gente tem é um vácuo legislativo, uma insegurança jurídica. A gente orienta os clientes a fazerem diretivas, testamentos, afora o termo de consentimento, mas nós temos um posicionamento hoje no judiciário que não basta tu dizer que autoriza ou quem vai ficar com a custódia ou sob a guarda ou a responsabilidade dos embriões, porque isso não basta para tu fazer uso aos embriões. Então tem que ser algo muito expresso. E aí, obviamente, que vem as questões de que se houver
pedido de outros familiares, se pode ter a anuência do cônjuge sobrevivente, se aquilo foi já posto no termo de consentimento, as questões de doenças supervenientes, né, que surgem com as pessoas, enfim, tem milhares de situações que acontecem e que, sem dúvida nenhuma, para nós que trabalhamos nessa área, ter isso, uma base normativa, vai nos auxiliar profundamente. Perfeito, muito obrigado. Bom, diante disso, passo a palavra para a Patrícia Anjos Azevedos, que foi publicado, foi enviado junto com Marco Miguel Pereira Rodrigues, sobre o trabalho Alimentos Prestados ao Filho e a Dignidade da Pessoa Humana. Vejo que a Patrícia já está aqui, Sim, né? sim. Patrícia, então você tem 10 minutos a partir de agora. Ok, muito obrigada. Portanto, antes de mais, boa tarde a todos. Boa tarde ao Rafael, que é o nosso moderador, e aos restantes participantes no painel. E muito obrigada ao Iberosur por mais uma oportunidade e parabéns pelo evento. Então, vou apresentar a minha comunicação conjunta com o Dr. Marco Rodrigues sobre, de facto, os alimentos prestados aos filhos e a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é uma qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano e protege os seres humanos de tratamentos degradantes e discriminativos, assegurando as condições materiais mínimas de sobrevivência. A obrigação de prestar alimentos aos filhos surge no seguimento deste princípio e de outros princípios jurídicos fundamentais. Alimentos são tudo aquilo que seja indispensável ao sustento, habitação e vestuário do alimentado. Neste caso, importa-nos os alimentos aos filhos e importa-nos concretamente aqui dentro dos filhos a questão dos filhos maiores ou emancipados. Portanto, vamos deixar de fora do nosso contributo os alimentos aos filhos menores. Portanto, em Portugal atualmente, na hipótese do filho maior, portanto, 18 anos ou mais, ainda não ter concluído a sua formação profissional no momento em que atinja a maioridade ou se emancipa, os progenitores continuam obrigados a suportar despesas de educação do seu filho, na medida em que seja razoável exigir dos pais o respectivo cumprimento. Portanto, relativamente a esta questão, portanto, a ideia aqui é garantir a dignidade da pessoa humana do filho maior, também temos que ver a dignidade da pessoa humana do lado do progenitor obrigado a prestar alimentos. Portanto, aqui até aos 25 anos, em Portugal pelo menos, o progenitor que não viva com o filho terá que continuar a pagar uma pensão de alimentos, que já estaria em vigência na menoridade, ou não, que tenha sido fixada na maioridade, mas enquanto ele ainda estudava, e até ao limite de 25 anos de idade. Portanto, os princípios gerais em matéria de alimentos são a necessidade do alimentado e a possibilidade de quem vai prestar os alimentos, que é exatamente o progenitor com quem ele não vive, mas temos que ter aqui em conta a razoabilidade da exigência da manutenção da prestação de alimentos, sob pena de podermos estar a colocar em causa a dignidade da pessoa humana do próprio devedor dos alimentos. Basicamente, se nós formos ao preâmbulo da Constituição da República Portuguesa, nós vemos que, de facto, a dignidade da pessoa humana é um dos pilares principais, a par da liberdade do indivíduo. O homem só é livre e pleno se viver na abundância de direitos e no respeito dos seus direitos pelos pares. E, portanto, no artigo 1º da Constituição da República Portuguesa, nós temos, de facto, que Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Portanto, relativamente à prestação de alimentos aos filhos, nós temos o artigo 36, número 5 da Constituição da República Portuguesa, portanto, os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos, as responsabilidades parentais cessam com a maioridade dos filhos, ou seja, o filho maior que esteja a ser alimentado já não é exercida sobre ele a questão das responsabilidades parentais, porque ele, para todos os efeitos, é plenamente capaz, mas pode ainda estar, de facto, a receber alimentos que englobam o que seja indispensável ao sustento, habitação e vestuário. Os filhos devem obediência aos pais, que devem ter em conta a sua opinião nos assuntos importantes, mas, de facto, não se exercendo as responsabilidades parentais, temos aqui depois uma situação de limbo. Então, há uma lei 122 de 2015, de 1 de setembro, que basicamente diz que, apesar de tudo, apesar dos filhos maiores não estarem sujeitos às responsabilidades parentais, portanto, para todos os efeitos cessa essa parte, eles ainda têm direito de, automaticamente, e é aqui a grande mudança de 2015, verem mantida a prestação de alimentos a que tinham direito na menoridade, ou que lhes seja fixada uma na maioridade, porque o divórcio pode ser quando eles eram maiores, tudo bem. Portanto, caberia-lhes a eles, antes desta lei de 2015, requerer a manutenção da pensão de alimentos, porque se encontravam a estudar, mas com a entrada em vigor desta lei em 2015,
passou a consagrar-se que essa obrigação de alimentos se mantém automaticamente enquanto o filho se encontrar a completar a sua formação com o limite de 25 anos. E não é necessário que o filho prove que não completou ainda a sua formação profissional, ou seja, o ónus da prova passa para o progenitor obrigado à prestação de alimentos que não tem direito a ter informação, por exemplo, por parte da instituição de ensino, se o filho está a ter aproveitamento ou não, porque o filho é maior de idade. O grande problema está aqui. Portanto, vocês imaginem uma situação, por exemplo, em que o progenitor, obrigado ao pagamento dos alimentos, não tenha qualquer tipo de informação, porque o filho maior não lhe fala, por exemplo, nem a mãe do filho maior, ou o pai, se for a mãe a pagar a pensão de alimentos, costuma ser o pai, mas pode ser ao contrário. Portanto, a este propósito, temos que pensar nessas situações. Portanto, aqui, basicamente, o ónus da prova, na minha opinião, está do lado errado. Até porque, e há um acórdão recente que eu quero falar nesse daqui a pouco, e portanto a seguir já termino a nossa apresentação, pode verificar-se aquilo que os acórdãos têm entendido, a violação dos deveres de respeito, auxílio e assistência por parte do alimentado. Isso pode ser fundamento para fazer cessar a pensão de alimentos por inexigibilidade. O artigo 1874 do Código Civil Português prevê que pais e filhos se devem mutuamente respeito, auxílio e assistência. Portanto, basicamente, também temos que aferir a conduta do alimentado perante o progenitor que lhe presta alimentos. Então, aparece um acórdão do Tribunal da Relação do Porto, segunda instância, portanto, de 7 de março de 2024, portanto, ele é relativamente recente, é do início de 2024, que tem um sumário onde se pode ler que a prestação de alimentos a um filho maior depende da possibilidade, necessidade e razoabilidade da prestação. A cessação da prestação por violação do dever de respeito pressupõe condutas graves e ponderosas que permitam concluir a inexigibilidade da obrigação, e dá aqui alguns exemplos. Por exemplo, o conjunto de comportamentos da requerente, isto era uma filha que pedia pensão de alimentos ao pai, uma filha maior, que bloqueou o pai nas redes sociais, afirmou nas redes sociais que o verdadeiro pai era o padrasto e não visitava o pai nem a sua família há vários anos. E além do mais, tinha uma irmã que já era filha do pai com outra mulher e que, portanto, que ele nunca procurou visitar. Portanto, aqui o tribunal considera que há uma violação clara dos deveres de respeito, auxílio e assistência. Portanto, aqui mostra-se em conclusão que é necessário que, nas concretas circunstâncias, seja justo e sensato exigir a continuação da contribuição a favor do filho maior. Portanto, a obrigação de prestar alimentos pode cessar, via judicial, quando o credor viola gravemente os seus deveres para com o obrigado. Portanto, basicamente, se forem preenchidas as circunstâncias e que se faça razoavelmente entender que há uma violação destes deveres por parte do alimentado, efetivamente pode cessar a pensão. Para terminar, vou só dar então alguns exemplos. Portanto, ofensa a direitos de personalidade do progenitor, incumprimento do dever de respeito exigível numa relação de filiação, não responder aos contactos do obrigado a alimentos, bloqueá-lo nas redes sociais, falta de informação relativamente à saúde e educação, lá está esta parte, não é? Não lhe dá informações sobre em que ano é que anda da universidade, quais as notas, etc. Recusar sistematicamente estar a falar com o progenitor e não se interessar relativamente à vida e à saúde do próprio progenitor. E, portanto, se não quer saber do progenitor, se calhar não devia querer saber do dinheiro dele, digo eu. Portanto, muito obrigada pela atenção. Perfeito, eu que agradeço a exposição, Patrícia, primeiramente o poder de síntese, porque você conseguiu explicar muito bem em um intervalo de tempo muito curto, trazendo a explicação dos conceitos, caso concreto, julgado do Tribunal da Relação, convidou-nos a pensar sobre isso com os exemplos práticos, então eu agradeço bastante pela exposição. E falar que, enfim, estou perto de você, estou em Portugal agora, está sendo interessante saber como funciona um pouco do ordenamento jurídico português, Tribunal da Relação, que é um pouco diferente do brasileiro. Gostei bastante da exposição. Muito Diante, obrigada. já peço para, se possível, cada um que está apresentando, se vocês quiserem, óbvio, colocar o título da pesquisa e o e-mail de vocês aqui no chat. Vai que alguém quer trocar alguma figurinha, alguma indicação de leitura, porque, né, temos essa questão do tempo e acho que a finalidade desses eventos, muitas das vezes, ter uma indicação de leitura, alguma resolução vinda mais porque as temáticas são parecidas aqui. Bom, diante disso, vou chamar agora o Stefano Pelegata. Talvez eu tenha pronunciado errado. Acredito, pelo que eu tenho aqui vivido nesses 6 dias na Itália, que se a gente falar o português bem devagar, dá para compreender. Caso contrário, falam para eu falar espanhol porque é mais próximo, mas eu tenho me virado muito bem aqui. Então,
O Stefano, ele é da Universidade de Estudos de Milão, né? Em Milão, eu estive lá na semana passada, eu gostei bastante da instituição, da cidade, é a primeira vez que eu estava conhecendo, e ele vai apresentar, então, as limitações ao direito fundamental do filho, ao reconhecimento e à constituição do status. Acredito também, como eu falei, Stefano, se você falar devagar, também conseguimos compreender. Então, a palavra está com você, pelo O- intervalo de 10 minutos. ok, perfetto. Vi ringrazio, io parlerò in italiano, vi ringrazio Rafael e ringrazio la professoressa Benatti. Proverò a parlare piano e a essere molto semplice. E la mia relazione riguarda un problema che si pone con riferimento a certe categorie di figli nell'ordinamento italiano, perché la nostra Costituzione italiana stabilisce che tutti i figli hanno diritti uguali e devono essere istruiti e educati dai genitori, anche se sono nati fuori dal matrimonio, e prevede che i figli quindi abbiano ogni tutela giuridica e sociale. Il problema è che in passato non tutti i figli erano uguali, perché quelli che nascevano da alcune relazioni avevano meno diritti di altri. Quindi se c'era un matrimonio, i figli avevano tutti i diritti. Se non c'era matrimonio, i figli avevano un po' meno diritti. Ancora peggio era la situazione se i figli nascevano mentre una persona era sposata, ma questi erano figli di un'altra famiglia, di un'altra persona. In questo caso avevano meno diritti. Ma soprattutto chi non aveva proprio diritti erano i figli incestuosi, cioè quei figli che nascono all'interno di relazioni tra parenti, magari padre, figlio, madre e nonna e nipote, oppure fratelli e sorelle, perché in questo caso questi figli non avevano nessun diritto. Certo, l'incesto è qualcosa di scandaloso, di tabù, di qualcosa che noi non accettiamo nella nostra cultura, ma il problema è che la sanzione cadeva sui figli, cioè i genitori facevano qualcosa di sbagliato, ma poi era il figlio che non aveva diritti. Allora c'è stato un percorso della legge perché fino a un po' di anni fa questi figli non avevano diritti. Invece piano piano questi diritti gli sono stati riconosciuti dalla Corte Costituzionale e poi infine con la riforma del 1975. Quindi piano piano questi diritti sono stati riconosciuti, prima ai figli nati fuori dal matrimonio e poi negli ultimi anni, nel 2012 e 2013, anche a favore dei figli incestuosi. Perché qual è la normativa italiana adesso? La legge italiana ora dice che tutti i figli hanno lo stesso status, cioè devono avere gli stessi diritti, quindi non importa come siano nati, non importa da dove vengono, devono avere gli stessi diritti. E allora è stato previsto anche per i figli nati da un incesto la possibilità di ottenere questo riconoscimento. Cerco di spiegarmi in modo semplice, ma il problema è che questi figli che possono avere il riconoscimento, ma sono nati da un incesto, non ce l'hanno automaticamente, ma per averlo devono andare in tribunale e il tribunale deve decidere dall'esterno, quindi un altro organo deve decidere che questi diritti siano veramente l'interesse di questi figli. Questa cosa è un po' strana perché c'è un controllo, diciamo, dello Stato per vedere se dare o meno questi diritti al figlio. Questo può avere senso se il figlio è minorenne, se il figlio è appunto minore di 18 anni, ma se il figlio è un adulto non ha molto senso questa possibilità. Ma la norma non finisce qui, perché dice che anche se il figlio è lui che vuole chiedere questo accertamento del rapporto, quindi non è il genitore che lo riconosce, ma è lui che vuole chiedere questo diritto di essere riconosciuto, anche questa volta il tribunale dovrà valutare che sia giusto ottenere questo diritto. Il problema è che il tribunale potrebbe dire
in casi molto rari che non è nell'interesse del figlio avere questi diritti, perché immaginate se c'è un incesto, quando il tribunale dichiara che quello è il padre o la madre del bambino, poi c'è uno scandalo, tutti lo vengono a sapere. Allora la legge prevede anche dei diritti più piccoli e dice che chi non vuole, magari chi è nato da un incesto, non vuole far apparire che è figlio di due parenti, allora potrebbe chiedere non di diventare figlio, ma dei diritti, solo il mantenimento, solo, come dire, l'educazione, l'istruzione, dei diritti più piccoli. Ma la cosa paradossale è che anche in questo caso la legge dice che il giudice deve controllare se avere questi diritti è un interesse del figlio. Quindi, per farla breve, in Italia adesso tutti i figli hanno gli stessi diritti, tutti i figli possono essere riconosciuti, ma alcuni di loro, per poterlo essere, devono avere un'autorizzazione del tribunale. Allora, quali sono i problemi, velocissimi, andando verso la fine, che ci sono ancora oggi? Intanto che apparentemente tutti i figli sono riconoscibili perché tutti possono decidere di chiedere questi diritti, il vero problema è che il tribunale gli può negare. Quindi ormai i figli non riconoscibili sono quelli in cui il tribunale ha deciso che non ha senso per l'interesse del figlio dargli questi diritti. E poi c'è un problema che questi diritti, questa autorizzazione in Italia adesso è richiesta anche per i maggiorenni e questo non è accettabile perché se una persona è maggiorenne ha la capacità di agire, deve poter scegliere di far dichiarare il suo stato di figlio incestuoso. Se un minorenne va protetto, ma se è un maggiorenne non va protetto, è un controllo dello Stato esterno che non è accettabile. E poi l'altra cosa che è strana è che se anche uno non vuole farsi dichiarare figlio, ma vuole soltanto ricevere il mantenimento e l'educazione, deve comunque passare dal tribunale. Il rischio quindi è che noi possiamo avere tre categorie di figli. Possiamo avere quelli nati da un incesto che il giudice dice possiamo riconoscere. Possiamo avere quelli nati sempre da un incesto in cui il giudice dice non ti posso riconoscere, ma ti do questi diritti più piccoli. E abbiamo anche un'altra categoria quando il giudice dice non ti do i diritti del figlio, ma non ti do neanche questi diritti. E questo è molto, molto strano. Chiudo con un ultimo pensiero che il figlio non può decidere lui se dire preferisco ottenere la dichiarazione di essere figlio o preferisco questi diritti più piccoli, il mantenimento, l'educazione, senza che appaia che io sono figlio di quella persona. Questa scelta non è data al figlio, ma sostanzialmente il figlio deve cercare di chiedere lo stato di figlio, cioè deve chiedere tutti i diritti e solo se il tribunale non vuole, a quel punto gli darà i diritti minori. Anche questa è un po' una cosa strana perché in una epoca dove c'è una libertà, dove c'è un diritto del figlio anche a mantenere le proprie, magari anche il proprio legame con la famiglia con cui vive al momento, non può farlo e non può chiedere questi diritti minimi. E, a dire il vero, c'è stata una sentenza che ha provato a dire che il figlio dovrebbe avere questa scelta, però le ragioni per cui l'ha detta erano molto critiche perché in sostanza ha ritenuto che il figlio non può essere obbligato a fare questa scelta e quindi ha aperto un dibattito, ma al momento è rimasta ancora un po' non è ancora una regola consolidata. Quindi al momento ci si rimette al tribunale che si può sperare che quasi sempre andrà incontro alla volontà del figlio, specie se è maggiorenne, andrà solo a vedere che ha capito bene, che è consapevole che magari ci sarà uno scandalo da questa situazione. Quindi anche tutti i figli sono riconoscibili, ma a volte c'è un filtro del tribunale che può creare qualche problematica. Io vi ringrazio e spero che qualcosa si sia comunque potuto capire. Grazie molte, obrigado. Perfeito, Stefana. Agradeço muito pela apresentação, respeitou muito bem o tempo, falou devagar, acredito que deu para a gente compreender e faço o Grazie. convite
para você, né, no caso, colocar o título da sua pesquisa ali no chat, o e-mail, principalmente, né, para a gente honrar esse evento que está acontecendo no seu país aqui no presencial e ter acontecido parte dele na sua universidade. A gente tem meio que a obrigação das pessoas aqui desse GT de ler o seu trabalho completo quando houver a publicação do livro. Então, meus parabéns novamente pela apresentação e pela exposição. Grazie. Diante disso, eu pergunto se a Rosilene Marques, sobrinho de França, da Universidade Federal do Piauí, está presente aqui na sala para a apresentação. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tá. Diante disso, passamos ao próximo. Caso ela entre, fica para o final da fila, como a gente tem feito. Lucas Gabriel Santos Costa, da Universidade Estadual de Santa Cruz, está presente? Olá, boa tarde. Sim, estou presente. Perfeito, Lucas. Então eu vou passar a palavra para você, daqui só encontrar meu tempo aqui. Vai apresentar sobre sistemas informatizados, crítica social e direito penal, uma valorização jurídico-penal da conduta nos fatos e sistemas econômicos. Então você tem a palavra pelo tempo de 10 minutos a partir de agora, perfeito? Perfeito. Obrigado, Rafael. Boa tarde. Gostaria de inicialmente saudar todas as pesquisadoras e pesquisadores aqui presentes. Foi um prazer, uma honra ter a oportunidade de ouvir o trabalho de vocês e compreender mais sobre aspectos tão importantes e atuais trazidos nas pesquisas aqui antecedentes. Também gostaria de agradecer e parabenizar o Iberoju pela abertura desse espaço, pela promoção desse evento. Bem, a nossa pesquisa ela decorre de uma linha de pesquisa da Universidade Estadual de Santa Cruz, que atualmente lidera o grupo Crítica Social e Sistema de Direito Penal, faculdade esta também, que tenho o prazer atualmente de ser o coordenador do curso de Direito. Também dos estudos de pós-doutorado realizados na Universidade Federal da Bahia e atualmente na Universidade de São Paulo. O problema da pesquisa e a pesquisa que aqui se pretende trazer em 10 minutos diz respeito à necessidade e à possibilidade de adequação de um instrumento de controle social institucionalizado, que é o direito penal, aos novos desafios ou renovados desafios que são postos à sociedade contemporânea, agora dinamizados, ampliados pela construção e desenvolvimento de algoritmos, pelas inteligências artificiais, assim chamadas a partir de um conceito normativo, enfim, a partir da demanda que se coloca com as novas ou renovadas tecnologias. Essa pesquisa ela parte de três vieses. Um primeiro, social, contextual, referente ao o que são as novas tecnologias, o que são sistemas informatizados, o que são os algoritmos de inteligência artificial. No segundo momento, partimos para pensar na regulação jurídico-penal em si, o que é o direito penal, o que é que ele tem feito em nossa sociedade, o que é esse sistema penal. Então, a abordagem jurídico-penal não é uma abordagem acrítica, é pensar em qual o sentido do direito penal e da pena, tanto no sentido histórico, vertical, quanto horizontal, no sentido atual que ele compõe para o Brasil e para a sociedade contemporânea. E no terceiro momento, uma abordagem dogmática, né, centrada no direito penal, pensarmos se é possível, e sendo possível, quais são as formas de adequação de uma regulação jurídico-penal dessas novas realidades, novas lesões, dinamizadas, potencializadas pelo uso de novas tecnologias, considerando as categorias que tradicionalmente formam o delito, né? Porque pensar direito penal e dogmática penal é pensar em um conjunto de elementos normativos que sistematicamente, historicamente, tendem a trazer o mínimo de racionalidade e justificação para limitar a expansão punitiva. Inicialmente, quando se fala de novas tecnologias, é importante pensar que nós, no contexto moderno e pós-moderno, contemporâneo, sempre vivemos com tecnologias, né? O fato de estarmos aqui, por exemplo, nessa videoconferência ou até
a expansão dos meios de transporte, as relações hoje que se dão entre médico e paciente, ou as relações que são estabelecidas através do sistema de justiça no Brasil, através do mercado financeiro, controle ambiental, até sistemas voltados à implementação, desenvolvimento ou cessação de guerras hoje dependem das chamadas novas tecnologias. Em alguns casos, essas tecnologias elas são colocadas não apenas como adequadas, mas até necessárias às nossas formas de viver. Como, por exemplo, hoje nós temos o mercado financeiro que todo se projeta a partir de algoritmos, alguns casos do uso de inteligência artificial e também de tecnologias que tomam a informática e até o cyberespaço como elemento comum e necessário para o seu desenvolvimento. Se pensarmos hoje no âmbito da educação, no âmbito das relações entre médico e paciente, das relações de transporte, observamos também a regulação por meio da chamada inteligência artificial. E aqui, ao trazer uma perspectiva inicial, digo que essa inteligência artificial, por meio de uma compreensão que é normativa, ou seja, que nós construímos dentro de um sistema prévio de configuração e de compreensão, porque ela não é artificial, aliás, não é inteligência, né, na nossa concepção, e nem artificial, porque ela não tem aspectos que acabam caracterizando a inteligência como algo inato ao ser humano, que decorre da racionalidade humana e da compreensão em si, que não se resume apenas à capacidade de fazer cálculos ou de compreender a partir de um modo sensorial a realidade que se propõe. Então, aqui, a inteligência artificial voltada aos mecanismos de controle funcionalizados pelos algoritmos tem um significado meramente normativo. Mas o que de fato propomos de início é que nós temos fatos sociais que são intermediados por essas inteligências artificiais, aqui no sentido normativo. E desses fatos podem decorrer lesões. Lesões que trazem um plano material, como, por exemplo, acidentes no âmbito do tráfego viário, nas relações entre médico e paciente, nas intervenções médico-cirúrgicas, ou também violações e fatos que acabam trazendo lesões para o âmbito penal, atacando bens jurídicos que nós não vimos diretamente no plano material. E aqui eu digo na realização de fatos, né, que podem se caracterizar como crimes formais, como, por exemplo, a prática de preconceito, discriminação, racismo, ou a eleição indevida, por exemplo, de pessoas, sujeitos ou regiões em que haja o gravame, né, de determinadas políticas seguindo a lógica identitária. A questão que se propõe é de que forma nós podemos regular essas novas tecnologias sem parar a realidade social. E aqui nós vimos que é importante pensarmos agora no direito penal, nessas novas tecnologias, e trazendo o conceito, por exemplo, de Casabona ou de Ulrich Beck, não a partir de uma expansão do direito penal, né, mas a partir de uma colocação de um direito penal no lugar que ele merece, né, que é um lugar de regulação, de controle do poder punitivo estatal. Então, o primeiro ponto da nossa pesquisa é que nós não descartamos nem flexibilizamos os conceitos que são fundamentais e importantes para o direito penal, que decorrem dos chamados princípios ilustrados, de uma secularização de um direito penal. Então, a intervenção penal em todo caso, e aqui especificamente nos danos que vierem a ser realizados pelo uso dessas novas tecnologias ou pelo intermédio delas, devem estar sempre subsumidos a princípios como da legalidade, da culpabilidade, da intervenção mínima, e nesse caso da subsidiariedade, da fragmentariedade. E é por isso que um primeiro plano aqui de significação para o nosso trabalho é que a primeira forma de controle deve se dar a partir de barreiras que são administrativas. Então é importante que o Brasil venha pensar em instrumentos de regulação para a disposição de qual o risco considerado permitido, o limite desse risco para a configuração do proibido no âmbito da realização ou da configuração de fatos lesivos pela utilização de inteligência artificial. É nesse sentido que também observamos, conforme até dispõe o próprio Ginta Jacobs há mais de uma década atrás, de que nós vivemos uma realidade social que não podemos retirar os riscos ou perigos. É uma realidade socialmente arriscada e perigosa. Ao sair de casa, por exemplo, com a bicicleta, a gente já está ali realizando atividade arriscada. Ao realizar uma intervenção simples, cirúrgica, é uma atividade arriscada. Agora, o que falta, talvez, nesse momento, para essas novas formas de pensar tecnologias no nosso Estado, é observarmos quais os limites do permitido
e do proibido, e principalmente quais são os parâmetros de significação para isso. Se esses limites do permitido e do proibido terão parâmetro de significação social, administrativo e penal, de forma diferenciada, ou aquele que é significativo para o plano social comunicará o plano penal para lá, por exemplo, dispor o que pode ser violação de um dever objetivo de cuidado, que pode gerar uma figura culposa ou não. Então, é algo dogmático que a gente precisa evoluir. Num terceiro plano dessa pesquisa, e aqui, aliás, antes de chegar ao terceiro, também fazemos uma crítica social no sentido de que o direito penal precisa estar sempre regulado por esses princípios e também pela crítica desses elementos. O direito penal do Brasil, ele acaba se apoiando ainda em uma perspectiva que é seletiva, que estigmatiza, de utilização de dogmática penal, muitas vezes ad hoc, em que é necessário sempre pensarmos no plano da teoria do delito, sem esquecermos daquilo que se observa na teoria da pena e principalmente mergulhados em uma perspectiva criminológica do que é o direito penal no Brasil, que encarcera muito e encarcera errado. E aí é nesse sentido que observamos que, ao pensarmos a dogmática penal, agora na regulação dessas novas tecnologias, é primeiro necessário observar que ela foi concebida a partir de um viés antropocêntrico. Então, os elementos que são tomados para a composição de uma proibição penal, formação do injusto e depois reprovação da culpabilidade, tem como referência uma perspectiva que é antropocêntrica, desde uma construção clássica causal naturalista até as construções funcionalistas, a gente tem essa perspectiva. A exceção no Brasil seria, por exemplo, a regulação penal da pessoa jurídica, mas isso num viés excepcional e que tem trazido muito problema, especificamente no que diz respeito à culpabilidade e teoria da pena. Então, o que pensamos é que é importante agora avançarmos para um outro viés, o patamar, de observar quais são os riscos juridicamente permitidos ou proibidos, o que se pensa nesse trabalho, e especificamente a partir daí determinarmos uma responsabilidade dos agentes, daqueles que estão no curso causal entre a configuração de um sistema algoritmo que dá base à inteligência artificial até a lesão. Então, é muito mais observar essas novas formas de lidar com instrumentos tecnológicos quanto instrumentos de expansão da ação humana, e não como instrumentos autônomos que, por si, carreguem uma responsabilidade penal. Logicamente que a isso cabem responsabilidades, aliás, ações administrativas, como a retirada, por exemplo, do produto do mercado, impossibilidade de realização, de continuidade, ou seja, solução de descontinuidade, mas o direito penal, ele trabalha com pena, e nesse sentido não há como sustentar a teoria da pena se aplicável, por exemplo, a um sistema autônomo, não há como pensar reprovação, sentido comunicativo, já que sistemas de inteligência artificial não se apoiam à dimensão humana de realização de suas condutas apoiada pela moral. E é isso que sustenta a pena e que dá margem à construção teórica do delito. Por fim, já que estou correndo em virtude do tempo, por fim, vale uma construção importante, e aqui comunicando com a perspectiva artística, de pensarmos também para quem é, né, essa nova tecnologia, tantas tecnologias que têm demandado, né, essa atenção social, essa atenção do direito, de tantas áreas, né, de controle que são tomadas pelo Estado. E aí é importante pensar, né, que o homem caminha na lua, diz que está adiantado, mas a fome na guerra continua coisas de pessoas, né, de homens atrasados. Enquanto falamos tanto de inteligência artificial, é importante observar que ainda muitas pessoas, milhares de pessoas morrem de fome no mundo. Então, deixo aqui o agradecimento a esse espaço de Beroju e convido a todos em breve a leitura do artigo. Rapaz, muito interessante. Já digo de passagem, assim, não menosprezando os outros trabalhos que eu gostei muito, mas eu foquei mais na metodologia e na escrita, enquanto o trabalho do Lucas eu consegui focar mais no conteúdo, porque é da minha área do direito penal. Então, eu estava ansioso pela apresentação. Enquanto lia, e enquanto você falava, eu fiquei pensando. Sempre que a gente pensa em direito penal, os trabalhos que eu recebo, que eu produzo, a gente tem um direito penal mais tido aqui como clássico, pensando mais em dogmática, e um direito penal mais atual, pensando em inteligência artificial, e eu fiquei muito contente de ler dogmática, a teoria do delito, unido com os aspectos de inteligência artificial. Algumas palavras a gente não pode mais falar aqui por conta do tempo, mas pensando a respeito da inteligência artificial e como não é inteligência artificial mesmo, porque ela nada mais, nada menos reproduz o que de fato é inserido a ela. E aí a gente abre um campo tão grande para pensar
a questão do reconhecimento pessoal, do reconhecimento pela inteligência artificial, como isso gera danos à questão de raça, de gênero, de pessoas transexuais também, e alguns trabalhos que eu tenho lido que basicamente a gente não supera a nossa base do direito penal, que muitas vezes, que, na maioria das vezes, encarcera determinados tipos de corpos, porque isso é inserido na inteligência artificial e ela somente reproduz. Então, seria basicamente o erro a gente chamar isso de inteligência artificial, sendo que ela continua reproduzindo os mesmos erros que os humanos reproduzem com a sua base lombrosiana, por exemplo, que perpetua até nos dias atuais. Pois bem, adorei seu trabalho, quero ler quando foi publicado. Obrigado. Parabenizo novamente. Bom, para a gente não se perder aqui no tempo, eu vou passar a palavra. Temos dois expositores que estão aqui, pelo que eu percebi, né? O Igor Francisco Barros Silva Dias e o Paulo Alexandre Pereira de Sena. Então, passo a palavra a partir de agora, com um tempo de 10 minutos. Né? Professor, eu sou o último, correto? Isso, mas é porque a gente colocou, você estava em último, mas apareceu mais uma outra pessoa com duas apresentações. Então agora está na ordem de vocês. Tá, professor, eu gostaria de ser o último porque eu tenho que baixar o arquivo. Perfeito, então, pode ser o último. Então, diante disso, a gente passa para o professor Frederico Oliveira, que acredito Obrigado. que vai expor dois trabalhos. Tá no mudo, Frederico. Ok, Perfeito. boa Então, tarde. Sei, tem na 10 verdade, minutos. quase tarde. Já no Brasil, a distância é passada por Pádua, mas na verdade não foi condição possível, porque como eu sou do Ministério Público, tive que retornar. Mas Pádua continua maravilhosamente linda, né? Conseguimos Bem, nos conhecer, pelo menos. ponto. São 10 minutos, vamos tentar ser objetivo. Eu pergunto ao mediador, eu devo apresentar qual dos dois que estão na ordem? O sobre a teoria do direito versus... Só mais um instante. Não, perfeito, vou até zerar aqui. Então, versus a questão da decisão política ou a questão do limite hermenêutico? Então, para facilitar, eu te passo 20 minutos e você apresenta na ordem que você achar melhor, tá bom? Eles são conexos, na verdade, a temas que estão... Eu vou rapidamente aqui só me alinhar. Perfeito. Vamos lá. Podemos iniciar? Isso pelo contexto maior, que é um contexto Vai muito molhar? atual. Vai para trás? Vou para trás? Me escutam, acho que escutam. Escutamos. Só peço para a equipe técnica mutar o Paulo que está saindo o som do microfone dele. Pode continuar, o tempo está contando. Bem, objetivamente, ambos Ô, os Igor. Ô, Igor. trabalhos têm a ver Ô, com Igor, dois... fala. Pois não? Escutam? Só um momento. O Paulo Sena foi mutado agora, pode continuar. Ok. Ambos os trabalhos encontram-se em duas análises que virarão artigos em breve. Eles têm a ver com a instrumentalidade, né? Eles têm a ver com uma lógica estruturalista, do ponto de vista teórico, e, sobretudo, aquilo que é o arcabouço dos arquivos, que é a teoria da decisão, alinhada pelo professor Lenin Streck no Brasil, e o grupo do Rio Grande do Sul, que, de certa forma, que faz? Tenta alinhavar os limites do dogma dentro da decisão judicial e jurisdicional. Eu falo aí, inclusive, onde há poder tanto pelo judiciário ou pelo direito administrativo. É bom deixar claro que esses limites eles estão em ambos os aspectos, em duas dimensões do sistema jurídico brasileiro. E aí eu finalizo o primeiro arcabouço, que é isto se insere no sistema jurídico brasileiro porque ele é romano-germânico, ou romano, como os portugueses acham melhor. Eu também acho. Mas, na verdade, de outro lado, né, o sistema anglo-saxão dos 17 possíveis, ele trava um divórcio difícil de ser conciliado para efeito das pensões alimentícias devidas. Com uma certa brincadeira, eu diria que essa dificuldade ela é enorme, porque o que é saxônico tem a ver com costume, com consuetudianismo, e não propriamente com a liquidez românica dos espaços exatos da regra. O Brasil está entre os dois mundos, a regra e os limites do poder através dos contendos de exercício do poder. Isso vale de uma maneira mais difícil
das questões biológicas. Em geral, eu ouvi alguns debates anteriores, e aquelas que têm a ver com sociologia em geral. Eu falo das questões de guarda, das questões familiares e todas as demais. É muito complicado você extrapolar o limite do certo e errado, resumindo, e aplicar em qualquer linha teórica aquilo que é o deve ou não deve. O deve ou não deve tem a ver com políticas positivistas. Então, esta é uma nova lógica positivista do mundo, mas o positivismo ainda não evoluiu a esse ponto, e o direito também não. Isto cria um hiato, como eu disse, um divórcio difícil entre aqueles que são romanos, como nós, e todos os que vieram do sistema romano-germânico, que foram colonizados, foram encontrados, como os nossos pais portugueses, como brasileiros e todos os outros alinhados, com os demais, que são saxônicos, e que, na verdade, trabalham com valores e costumes que interagem pelas tradições, e não pelas edições de dogma, que são produzidas por parlamentos, do ponto de vista da construção do Estado posto, e não do Estado pressuposto. Essa logística, que Eros Grau trabalhou muito bem dentro da órbita brasileira, como professor da USP, ela faz parte desse enfrentamento do artigo. O artigo sobre teoria da decisão e o enfoque dos limites políticos tem a ver com essa dicotomia entre os dois sistemas e as decisões que têm sido muito elásticas para conseguirem, e aí eu fecho no ponto dos 10 minutos importantes, pelo menos nesse artigo. É claro que haverá vários outros possíveis, mas com este divórcio aparente, mas necessário a ser concebido. O divórcio tem a ver com até que ponto a integralidade, esta palavra que eu quero deixar clara e fechar, do positivismo contemporâneo, precisa ser mantida para que a força seja preservada, a legitimidade seja alcançada e, finalmente, o direito possa ser cumprido do ponto de vista do justo. Essa é uma equação não fácil para a teoria da decisão. Temos visto aí muitas polêmicas no direito brasileiro, sobretudo em nível do STF, né, do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque toda a lógica positivista, a partir de uma leitura kelseniana, desemboca ou tem seu início a partir de uma estrutura constitucional. E eu quero dizer que as cortes constitucionais, apesar de que muitos não muito satisfeitos com elas, são absolutamente imprescindíveis para qualquer edifício positivista. Isso nos leva a crer que este debate ele tem o seu principal foro nelas, aonde todas as decisões podem ser alinhadas em termos principiológicos, em termos de conveniência do ordenamento jurídico e, finalmente, atingindo nos 10 minutos, talvez um pouco mais e menos, né, o que neste caso aí, a habilidade da integração. Quanto menor a integração, menor a convivência dos princípios, das valorações do corpo da Constituição como um todo, e mais, borbulham as inconstitucionalidades, que às vezes não estão concentradas, mas são difusas, em vários casos no decorrer do ordenamento, em vários estados, no curso da federação. Isso cria uma desordem jurídica, uma eventual inoperância ou bloqueio sistêmico, como diria Niklas Luhmann, e, finalmente, isso desemboca, finalizando, numa desintegração e não numa integralidade, né, dentro do sistema romano. É o que tem acontecido com decisões conflitantes. Por exemplo, vi uma brilhante colega que me antecedeu, rapidamente ouvindo, sobre as questões ligadas a direito de família ou as questões que envolvem este ramo próprio. Elas são, no Brasil, extremamente contraditórias. E a pacificação destas mesmas em nível do STJ, não F, do STJ como Superior Tribunal de Pacificação Orgânica e não constitucional, ela tem sido uma dificuldade enorme. Não há, portanto, uma obediência maior à integralidade e todos os demais conceitos que dão, e eu termino com essa última palavra, estabilidade para o sistema. Sistema instável é o sistema que, de pouco em pouco, se corrói. E ele se corrói e vai perdendo a credibilidade. Não há a possibilidade de um constitucionalismo desacreditado,
E ele faz com que a perda de força, de eficácia, haja uma desobediência civil a galope. Ela acontece a um ponto onde a insurreição interna acontece. O Brasil já está quase nesse limite. Tivemos há pouco um pseudo, talvez, quem sabe, como não sei, o chamado golpe de Jaboticaba, que é, não sei o que é, se é um golpe, se não é, não é, mas o Supremo Tribunal Federal diz que se apoia que é golpe. Eu acho que é, ou não é, não sei. O fato é que o Brasil está dividido, como o mundo, e algo que é extremamente grave para a estabilidade da estrutura constitucional como um todo é decorrente da erosão interna do sistema, que está em todos os mecanismos, e é por isso que a teoria da decisão e a integralidade foi o propósito desse artigo, ela passa a ser importante. Era isso, para isso. Perfeito. Só quero fazer um comentário breve aqui para a gente até dividir certinho que vai para um outro. Eu acho que é basicamente o que a maioria dos trabalhos aqui está propondo. Foda. Quando tem uma ausência legislativa, a gente propõe uma organização política sobre isso, né, política jurídica, para que haja legislação específica, e quando há todo esse ditame, a gente quer que de fato tenha uma estabilidade, que a maioria de nós aqui, a gente quer que o sistema jurídico seja levado a sério. Então, recentemente, até um aluno perguntou para mim, assim, numa conversa informal, qual que é o problema do direito atual? Eu falei, olha, vou ser sincero, para mim o problema do direito está sendo a área recursal. Por quê? Eu falei, porque a gente não tem um pingo de estabilidade. A gente tem estabilidade a nível nacional, a nível regional e a nível estadual. Cada um pensa de um jeito e a gente não sabe. A gente atua juridicamente de acordo com cada município que você está e olhe lá. Então, assim, gostei muito da sua exposição e agora só fazendo essa divisão para ir para o próximo e não se preocupe que respeitou muito bem o tempo. Então, podemos passar para o seu próximo artigo. O segundo, meus colegas, tem a ver com o primeiro, como eu disse antes, porque ele tem a ver com a hermenêutica, que é o mecanismo a ser usado para se chegar à teoria decisiva. É claro que o professor Lênio ele coloca mais 3 possibilidades excludentes para se chegar a uma pacificação mais estável. Ok, não é o meu propósito aqui, até porque o Lênio é alguém muito profundo e demandaria muito tempo. Mas o que interessa realmente é que quanto à hermenêutica, eu vou ser bem objetivo. A hermenêutica não é propriamente interpretação. E o problema dos romanos, e nós todos, é que aplicamos a hermenêutica como se interpretação constitucional alemã fôssemos. E que, na verdade, nada tem a ver uma ligação com a outra. Eu quero dizer que interpretação conforme, máxima redução do texto, máxima eficácia da Constituição, todos são, né, mecanismos de interpretação constitucional alemã em conformidade com o consuetudinarismo. Eu quero dizer que o Tribunal Constitucional Alemão faz direito, cria direito. Criar direito não é, né, interpretá-lo e adequá-lo com a Constituição. É diferente avaliar o direito que deve ser posto e criar novo direito, que não tem a ver com ter decisão política, que é o que a maioria hoje se insurge contra o Supremo Tribunal Federal. Não pode, porque ele está dando conformidade à Constituição, está seguindo a letra da lei geral, de acordo com a Constituição, ou então está criando nova lei sem o Congresso Nacional. Bem, nenhuma dessas coisas. Na verdade, o problema é que a base da discussão ela é equivocada, porque a base do Supremo é usada de uma maneira dicotômona e sem tanta organicidade. Eu quero dizer que nós não somos alemães, como eu disse no começo, mas aplicamos N princípios de interpretação constitucional alemã do ponto de vista, vejam, de técnicas de argumentação. Olha a coisa, e não é absurda, é maravilhosa, mas o problema é que não se faz técnica de argumentação dentro da decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Não se faz técnica de discurso normativo dentro da decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E isso faz com que a interpretação constitucional brasileira se divorcie da hermenêutica constitucional alemã, que não é a mesma coisa, porque nós não criamos direito. Veja,
nós sabemos que a teoria constitucional é uma teoria que envolve desde o direito antigo. É toda uma lógica própria, inclusive uma lógica de edição, independente do direito judicial, inclusive sem ele, né? Isso tem a ver com o justo e não tem a ver propriamente com a edição da regra dentro do padrão positivista. Resumindo tudo, eu penso que os limites, que é o pronto, agora é prompt está na moda hoje contra as inteligências artificiais. É o prompt atual deste momento, é dizer para a IA, né, que são coisas diferentes, né? E quando ela fizer alguma análise, que ela não copie e cole, porque pode haver um problema na decisão se o juiz tiver o problema dele próprio, né, a ser resolvido em pouco tempo. Ele vai ter que observar muito mais a hermenêutica e saber que ela não se confunde e que ali ele não está fazendo argumentação nem discurso normativo, como, na verdade, Alex esteve, ou Alexi, como queiram, no Brasil há pouco tempo, trabalha no sul do Pará já, ainda vivo, já foi algumas vezes lá no oeste de Santa Catarina para terminar esta logística, na UNOESC, e lá dizendo ele uma coisa simples, né? Espantado de ver que, independente de ser Klaus Gunther ou não, de ser mais proposto do ponto de vista dos argumentos consuetudinários, ou ser um positivista mais clássico, ele disse uma coisa simples: o judiciário brasileiro ainda não harmonizou a minha teoria, que envolve argumentação e discurso, né? E usa a minha teoria de uma maneira que eu mesmo não concordo. Então, algo está um pouco errado e fora da ordem, né, mundial. Eu quero finalizar e sorrindo com os meus colegas para dizer que como diriam os portugueses, que eu tanto tenho carinho, pelo pós-doutorado que tive lá, na faculdade, na FADU, Faculdade de Lisboa, quero dizer que esse é um problema crasso, viu, gente? É dificílimo e que eu, pessoalmente, acho que só poderia chegar a um termo mais agradável se nós tivéssemos condição de estruturar fundamentalmente a Constituição com um novo poder constituinte originário. Eu diria uma nova Constituição, sim, desde o início, porque se não fizermos assim, vamos ter os remendos constitucionais que já estamos tendo. Remendamos processo constitucional, remendamos número de ministros, remendamos indicação, é um remendo, e todos os remendos normalmente não dão certo para os pneus, né? Os pneus, vejam bem, acabam explodindo. É o que acontece com o Brasil. Quem sobra? Sobra para os ministros, que às vezes nem tem tanto a ver. É porque eles mudam e não há uma homogeneidade mínima. É isto, gente. Muito obrigado. 10 minutos, acho que já foram. Foi um prazer. Perfeito, Frederico. Estava no mudo. Então, perfeito, Frederico. Só termino com a palavra. Ousado, um novo poder constituinte originário, mas interessante. Não tenho como negar. Para tentar respeitar aqui o tempo, eu já de pronto passo a palavra. Não sei se quem vai expor será o Igor Francisco ou o Paulo Sena, que entrou, saiu. Mas mesmo assim eu passo a palavra para eles. Então foi parar na mesma sala, é incrível isso, é a mesma sala? Isso. A homoafetividade familiar e a perspectiva constitucional do conceito de família. Então, posso passar a palavra para vocês no intervalo de 10 minutos a partir de agora. O senhor Boa está tarde a entrando na todos. mesma sala, o painel 11 está entrando na mesma sala. Igor, é você ou o Paulo Sena que vai fazer a apresentação? É que assim, somos autores e o Paulo ele também tem um outro trabalho que é no painel 12 que ele vai apresentar e o link é o mesmo. Ah, tá. Peço para ele se Está tiver indo para a possibilidade. mesma sala, entendeu, professor? Ah, tá, entendi. Tenta mandar mensagem para a Bruna. É porque o painel 12 não vai ser agora, vai ser Eu depois. vou sair da sala e tentar entrar na painel 12 de novo, ok, professor? Escutou, Paulo? O painel ainda não iniciou esse que você vai apresentar, então, no mesmo Não horário. iniciou ainda, né? Isso. Não, ainda não. Tá, desculpa, perdão, tá? Então a gente passa a palavra para o Igor, correto? Isso. Perfeito. Igor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Igor, sou mestrando pela Unifiel e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um
contexto o título, né, do trabalho é a homoafetividade, família homoafetiva e a perspectiva constitucional e também o conceito de família, né? Basicamente, a metodologia para esse trabalho ela é uma revisão bibliográfica, né? Uma reflexão sobre a DIN 4277, a DPF 132, perante também a omissão legislativa quanto à proteção de direitos de família e sucessórios ligados à pessoa LGBTQIAP+, né? A ideia desse trabalho, inclusive, ela adveio de uma disciplina aqui do curso de mestrado da Unifiel, com a condução do professor Paulo Roberto Iotti Vecchiati, e tratando sobre esse tema, né? A gente vê que, basicamente, a proteção que a gente tem dentro do conceito de família, até pouco tempo atrás, era um contexto muito difícil de se dar acesso a direitos de famílias sucessórios a casais, né, que têm uma afetividade, né? Até o conceito de família, nesse sentido, houve uma ampliação desse conceito, obedecendo a premissa de promoção da dignidade humana, né? A própria desembargadora Maria Berenice Dias, ela trata disso como um pressuposto axiológico da natureza humana e, consequentemente, pela perspectiva de proteção dos direitos fundamentais a esses casais, a essas famílias, né? O Pablo Stolze, Gagliano, Veiga Filho também, eles trabalham aspectos conceituais de que não há um conceito único ou um conceito absoluto sobre família, né? Até porque essa delimitação é um contexto complexo, é um contexto que vai muito além daquilo que o Estado dita como família, né? As relações socioafetivas, elas são vivas, são a cada tempo transformadas, né? A visão vai se ampliando também quanto a isso, né? Hoje a gente já fala, por exemplo, de família monoparental, coisa que, por exemplo, para o século passado, e aí mais especificamente para o Código 16, seria uma coisa impensável dentro daquele contexto e construção de família, né? Ou distante daquele conceito, né? A vida e as relações, elas são, neste contexto, dinâmicas, e a própria vida e relação dentro do contexto socioafetivo de casais homossexuais, ela é tão antiga também quanto a existência humana. A própria Maria Berenice Dias, ela trata disso num texto dela de 2016. E essa visão que dificulta o direito a acesso a direitos, né, ela é uma visão que tem forte influência da igreja, muito embora o Estado seja laico, né? Até porque por conta desses contextos de religiosidades, há uma sacralização das relações e do conceito de família ligados muito à reprodução humana. E isso faz com que a relação homoafetiva seja até considerada uma perversão, como disse a professora Maria Berenice Dias, né? Essa situação ela vai se reverberar no contexto jurídico-social, tanto é que a gente não tem nenhum tipo de lei especificamente tratando sobre o casamento homoafetivo, o próprio reconhecimento desse casamento homoafetivo, ele vem por um contexto jurisprudencial e não por um contexto normativo legal. E isso não é uma coisa que só passou a existir dentro do contexto do direito brasileiro, mas muito em outros direitos também. Se a gente pegar, por exemplo, ali na própria Dinamarca, embora, né, a gente está falando aí de mais de 40 anos, já existia uma lei, passa a existir uma lei para um contexto patrimonial, para proteção de contextos patrimoniais numa relação afetiva. Eu estou falando de 1984, 41 anos atrás.
E depois, ao longo dos tempos, né, o próprio registro, né, da união homoafetiva só passa a ser direito lá na Dinamarca em 1989. E quando a gente fala no contexto brasileiro, advindo por essa decisão, é somente em 2011, praticamente ontem, né? A gente está aí, historicamente falando, de um contexto de relações homoafetivas que existem há séculos, mas o reconhecimento dessa premissa de relação é recente, vem de 2011, né? E a ideia da corte, ela se pauta em dois princípios, que é a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Até porque você tem ter isso no papel de simplesmente sem aplicar a dignidade da pessoa humana ou os direitos de igualdade, basicamente você não consubstancia, né? Atualmente nós temos na Câmara um projeto de lei que é de relatoria de Érica Hilton, né? O projeto é de autoria do Clodovil Hernandes, ex-deputado já falecido, que também foi um grande nome na TV brasileira, enfim, além de ser estilista, que é o PL número 580 de 2007, tramitando na Câmara desde então. Ou seja, a gente ainda tem um projeto de lei que não conseguiu sair do contexto de projeto para se virar uma lei. E esse projeto, basicamente, ele trata sobre a possibilidade de garantia de direitos a casais homoafetivos e a premissa de que a ideia de família independe de gênero ou orientação sexual para a constituição de uma unidade familiar, né? Com base nisso, e até com base até já na decisão do Supremo, a parentalidade ela também vira um direito para o contexto de casais homoafetivos. Porque até pouco tempo atrás, se nós formos olhar para trás, a gente olha e vê que até o contexto de se doar sangue já era, ainda era vedado à população LGBTQIAP+, né? O próprio professor Paulo Iotti Vecchiati, ele fala que a homoafetividade é um vínculo afetivo amoroso entre duas pessoas do mesmo sexo no contexto familiar, contemplado pelo amor romântico entre duas pessoas que vivem comunhão plena de vida e de interesses. Quando eu falo comunhão de vida, quando a gente pensa em comunhão de vida, todas as fases da vida, todos os aspectos de vida, dentre os quais a relação familiar, a parentalidade, dentro desse escopo, né? Não são só interesses financeiros, mas também interesses de vida comum, de realizações comuns, dentre os quais a própria parentalidade. E basicamente, essa ADIM, né, e essa DPF, entre aspas, né, ela serve como um tapa-buraco ante a omissão legislativa do Congresso Nacional para promover a dignidade da pessoa humana a esses casais e garantindo o direito à igualdade. Até porque essa premissa dessa omissão ela se reflete até em preconceitos da própria sociedade e, em muitos casos, por alegação de moral e bons costumes que paira dentro do contexto como um todo do imaginário do nosso país, né, que ainda possui muitos pontos a serem trabalhados, né? E aí, já caminhando aí para minha conclusão, né, eu quero trazer uma frase da Maria Berenice Dias, né, que diz o seguinte, mas de nada adianta assegurar respeito à dignidade humana, à liberdade. Pouco vale afirmar a igualdade de todos perante a lei, dizer que homens e mulheres são iguais, que não são admitidos preconceitos ou qualquer forma de discriminação. Enquanto não houver segmentos alvo de exclusão social, tratamento desigualitário entre homens e mulheres, enquanto a homossexualidade for vista como crime, castigo ou pecado, não se está vivendo em um Estado democrático de direito. Essa frase tirada, né, de um texto da Maria Berenice Dias, ela nos confronta em diversos aspectos, porque ela basicamente está falando que, para um Estado democrático de direito, eu tenho que democratizar tudo, inclusive as relações, enxergar a normalidade nas relações, independentemente se ela é hétero ou homoafetiva, né? E isso é um processo cultural que leva tempo, que leva aí vários contextos para serem trabalhados
dentro, inclusive, de um contexto escolar, né? E aí tem-se que, para concluir, né, tem-se que a perspectiva constitucional busca proteger as diversas esferas e possibilidades jurídicas de direitos aos casais homoafetivos. A própria decisão da DIN 4277 e da DPF 132 permitem, pela visão da dignidade humana e dos preceitos de igualdade, a garantia de direitos a famílias homoafetivas, incluindo-as numa proteção constitucional dada pela jurisprudência ante a omissão quase que consciente do poder legislativo, que não deveria ocorrer dessa forma, né? Essa omissão ela já deveria ter sido sanada há muito tempo. E basicamente, para se trabalhar esses conceitos de não preconceito, né, basta que tenhamos empatia uns com os outros. Né? Você não precisa ser uma pessoa LGBT, mas você precisa ter a empatia de enxergar como essa situação, de repente, se apresentaria a você, se fosse você. Né? Tem uma expressão no inglês que ela é muito interessante, né, que diz o seguinte: in your shoes, né, nos seus sapatos, porque o sapato, quando aperta e machuca o pé, a gente consegue entender qual é a dor do outro. Né? Eu queria trazer esse recorte e essa a minha apresentação. Desde já agradeço a todos, ao professor Rafael Moraes, a todos os presentes, cumprimentando-os e felicitando-os, porque foi esplêndido todos os trabalhos até aqui apresentados. Perfeito, muito obrigado. Bom, pessoal, como já de imaginado, aqui o tempo já foi, estamos aqui até extrapolando 7 minutos, não sei ao certo, como estou na organização, a gente já não está consumindo o próximo GT, se vai ter alguma coisa. Porém, eu gostaria agora somente de agradecer a todos os painelistas que foram suas pesquisas. No início foi bem chato com o tempo, mas eu acredito que todo mundo respeitou e eu termino novamente mais um simpósio que eu coordeno com a felicidade de ter ótimos apresentadores aqui que respeitaram muito bem o tempo e foram pesquisas que eu gostei bastante. Tive a oportunidade de ler todos. Professor, eu não entendi muito. O painel 11 não começou ainda, né? O 12, foi isso? Isso, não começou ainda. Então, continuando, agradeço a apresentação de cada um de vocês, eu tive a oportunidade de ler todos os trabalhos, gostei bastante. Alguns não é exatamente da minha área, outros são, mas mesmo assim foquei mais em metodologia, no assunto da temática, e gostei muito da apresentação de vocês. Acredito que todos colocaram um e-mail no chat com o título do trabalho para a gente trocar algumas informações. O do Frederico, eu tentei entrar em contato com ele rapidamente ali no WhatsApp, porque a gente já tinha conversado quando a gente se viu pessoalmente, eu coloquei aqui. Então, para quem conseguir também ter o e-mail dele, eu disponibilizei o meu também, caso seja necessário. Estou ansioso para a publicação e agradeço, né, em nome do Berojur também, a presença de todos e a participação. Me sinto honrado de ter conhecido, alguns eu já conhecia, mas os outros de ter conhecido nesse painel. Muito obrigado a presença de todos. Eu acredito que o link continua, porque pode ter alguma outra sala aqui. Eu me retiro, mas foi um prazer, viu? Professor,